Fala pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Shot Matinal. Comigo, Larissa Jans. Hoje, dia 19 de agosto, e hoje um shot muito especial para mim. Eu comentei com vocês, algumas pessoas que me seguem no Instagram, sobre a minha volta para o Brasil. Então, hoje é o último episódio que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos há um ano, então vim para cá fazer um MBA. E agora chegou a hora de voltar para o Brasil. Por isso que vocês estão vendo aqui, o cenário tá um pouco diferente, tem uma planta aqui meio improvisada, um quadro meio torto, mas é justamente por estar nesse processo de mudança e com muita felicidade voltando para o Brasil. Era plano realmente já de vir para cá, ficar esse período e voltar, mas obviamente também com o coração, né? Criei muitas memórias incríveis aqui, conheci pessoas maravilhosas, vivi um período da minha vida que vai ficar para sempre com uma memória muito gostosa. Então é difícil também, né, da gente encerrar algumas coisas, começar novos ciclos, mas muito feliz de estar podendo viver isso. Então, por conta, né, dessa grande mudança que vai acontecer tão em breve na minha vida, então daqui a alguns dias já estou retornando para o Brasil, eu decidi fazer esse shot focado no tema morar fora do Brasil. Eu acho que é um tema que muita gente tem curiosidade de saber, tem curiosidade de. Tem às vezes esse sonho, esse desejo de morar um período, ou até, quem sabe, morar o restante de suas vidas fora do Brasil. Eu, né, a segunda vez que eu fiz isso, segunda vez que eu vim morar para fora do Brasil, e segunda vez, né, que é aqui nos Estados Unidos. Acho que agora deu dos Estados Unidos, então se for morar fora de novo, acho que não volto aqui para os Estados Unidos, acho que deu o suficiente já. Mas então queria dedicar esse shot a algumas dúvidas que vocês me mandaram no Instagram e contar um pouquinho como é que foi essa experiência, como que a gente chegou até aqui, eu e meu marido, como que foi todo esse processo, porque eu sei que para muita gente, quem sabe isso não pode servir de inspiração para você viver uma nova fase, né? Assim como eu vou viver agora voltando para o Brasil, você também viver uma nova fase. Então, bora lá. Trazendo um pouco de contexto, às vezes você é novo por aqui, alguém te encaminhou esse episódio, ou se você já é, né, um dos meus ouvintes ávidos aqui. Bom, eu e meu marido, nós conversávamos desde quando a gente casou, acho que antes até da gente casar, que a gente queria ter um tempo juntos fora do Brasil, tanto por questões de vivenciar, ter essa experiência juntos, tanto para questões de aprimorar a língua, viver outra cultura, enfim, eram vários motivos e era um sonho muito grande para nós. Eu já morei fora, né? Comentei com vocês aqui no comecinho. Já morei aqui nos Estados Unidos. Eu fiz intercâmbio quando eu estava no ensino médio. Então, quando eu tinha 16 anos, eu vim, terminei o meu ensino médio na Califórnia, em Chico, uma cidade bem pequena na Califórnia, em 2000 e foi metade de 2011 para metade de 2012. Então, me graduei no high school. Para mim foi muito, muito, muito importante. Assim, não tem nem por onde começar a dizer o quão importante foi ter tido essa experiência lá atrás, né? Então, 12 anos atrás, e mudou muito a minha vida como profissional, principalmente, porque acho que me deu uma base muito boa para o inglês. Quando eu fui a primeira vez, eu não tinha um inglês bom, eu tinha um inglês bem básico. E naquela época, né, gente, não tinha muito iPhone, não tinha muito smartphone, não tinha nada disso. A gente tinha o Orkut, eu lembro que eu conversava com meus amigos por Orkut, depois veio o Facebook. Mas era uma questão que eu tinha que chegar em casa e mandar uma mensagem para conseguir falar com todo mundo. Então eu acredito que em questão do inglês, aquela época foi uma época que eu fiquei muito mais imersiva e graças a Deus aprendi um inglês muito bom. Eu brinco assim, posso estar me achando? Posso. Mas eu acredito que da maior parte das pessoas que eu conheço, zero humildade aqui, tá, gente? Mas acho que quando a gente é bom em algo, a gente tem que se reconhecer mesmo. Eu acredito que o meu inglês seja um dos melhores, muito por conta de quando eu morei em 2012, 2011, 2012, eu tive imersão no inglês, né, de morar com família americana, de estudar em escola americana, de ter que aprender a tabela periódica em inglês. Então isso me ajudou muito a ter essa base incrível no inglês, que é algo que é realmente extremamente importante para as nossas vidas hoje em dia. E aí, eu e meu marido, a gente falava muito sobre isso. Ele nunca tinha tido essa experiência de morar fora do Brasil. E a gente falava muito o quanto a gente também no futuro queria criar os nossos filhos em inglês e português. Óbvio, né? Para isso ele teria que melhorar o inglês dele. Então a gente meio que uniu o útil ao agradável. Então nós pensamos, bom, ele precisa melhorar o inglês dele, ele empresário também, assim como eu. E a gente pensou, poxa, o que seria algo que a gente faria por um período considerável? Porque eu sempre indico assim, você quer passar um tempo fora do Brasil para aprender uma língua? Não é um mês que você vai sair realmente falando fluente naquela língua. Eu diria que é entre 6 meses para um ano.
um ano é o prazo bom, assim, é que eu acredito que você sai falando muito bem. Então, a gente decidiu que a gente ia ficar um ano fora do Brasil, para mais, né? Na verdade, antes a gente até decidido ficar um ano e meio. E aí a gente falou, bom, a gente sempre quis fazer um MBA, né? Então, acho que no Brasil a gente tem muita essa coisa, um MBA do quê? O MBA, a sigla MBA, ela significa Master in Business Administration. Então, na prática, um MBA ele é um mestrado em administração e negócios. Então, no Brasil, essa história de um MBA de lá é uma invenção de moda, gente. É quase como se colocar duas coisas em um, né? Então, na prática, você deveria ter, você faz um mestrado focado em administração e negócios, e se você tem uma outra especialização depois, é uma outra especialização, né? E aqui mesmo a gente também tem isso. Tem um MBA, você pode fazer um adicional em finanças, pode fazer um adicional em dados, você pode fazer um adicional em marketing, mas são duas coisas diferentes. Então, eu e ele, a gente sempre quis fazer, né, um MBA, seja no Brasil ou fora. Então, a gente uniu o útil ao agradável. E acabamos indo para essa linha de vamos entender quais são as escolas, quais são os lugares que fariam sentido. A gente não queria ficar muito tempo fora do Brasil, porque a gente ama o Brasil. Ama, ama, ama. Então, eu e meu marido, a gente nunca teve a intenção de falar, vamos para morar sempre, né, ou procurar um emprego fora. A nossa intenção desde o começo era voltar. E quando a gente tomou essa decisão, a gente começou a olhar as escolas e entender quais seriam as escolas que, em primeiro lugar, né, gente, tá dentro do nosso bolso, porque os dois indo estudar é óbvio que seria um valor mais alto. Então a gente entendeu qual estaria dentro do nosso bolso, se a gente conseguir a bolsa, se não conseguir a bolsa. Então isso é um outro mundo, né, que eu nem vou entrar tanto aqui. Mas tem muitas escolas ao redor do mundo com bolsas. E aí a gente acabou indo para a linha de, bom, já que a gente quer focar no inglês, vamos para os Estados Unidos, né? Até por conta da moeda, a gente não escolheu ir para o Reino Unido, que também seria uma das outras opções para ir para o inglês, mas por conta do dólar ser muito mais barato para nós, que, né, viemos do real, faria muito mais sentido vir para os Estados Unidos. Então, foi aí que a gente começou a olhar MBAs, que a gente conseguisse ou bolsa, ou a gente conseguisse um valor legal, que coubesse o nosso bolso, aqui nos Estados Unidos. A gente descobriu a Holt por conta de amigos, né? Então a gente tem alguns amigos que já fizeram essa faculdade que a gente veio para cá e falaram muito bem da experiência. E pra gente, o que conquistou o nosso coração em relação à Holt foi o fato de ser um ano. Então a maior parte dos MBAs tradicionais, então você vai para Harvard, Northwestern, Wharton, que são os grandes MBAs, Stanford, né? Grandes nomes, vamos dizer assim, grandes universidades aqui dos Estados Unidos, todos eles vão ser de 2 anos. E aí, né, gente, vamos lá, somos duas pessoas ficando por 2 anos, e 2 anos sem trabalhar, então é bastante coisa. Ah, Elaine, você consegue um estágio no segundo ano, mas mesmo assim, né, então a gente teria, quando a gente fala da educação aqui nos Estados Unidos, a gente paga por ano, né, não é uma mensalidade. Então, realmente, para nós, a proposta de ser um ano foi assim, é isso que a gente quer. E como a gente já tinha pessoas que tinham feito essa escola e recomendaram muito bem, a gente falou, legal, vamos aplicar para essa escola. A gente acabou nem olhando para outras. Eu, inclusive, já tinha vários amigos que estavam na Fundação Estudar, então se você nunca ouviu falar da Fundação Estudar, é uma fundação, né, indo ali da Fundação Lehman, que foca muito em trazer bolsas para pessoas com condições não tão boas, ou enfim, talentos e pessoas que falavam pra mim, por que você não aplica aqui na Fundação Estudar? Vamos olhar para outras universidades, uma MIT, um Harvard da vida. Mas eu, por conta muito dessa visão de querer um ano, optei por olhar para a Holt. E desde o começo, acho que o time do Brasil foi, assim, sensacional, né? Então, desde o começo ali, desde tirar dúvidas e ter a primeira ligação, a primeira conexão, quero já até, né, fazendo um merchan aqui mesmo, deixar meu agradecimento para todo o time ali, Pedro, Luana, Abá, que foram sensacionais com a gente até agora, né, até o fim, então ali, junto com a gente, viraram amigos próximos, então são pessoas muito legais e é aquele momento que você sente assim, poxa, se sente confortável de tomar essa decisão. E aí, no momento que a gente tomou a decisão, beleza, a gente vai, fizemos todo o processo seletivo, e aí tem entrevista, manda currículo, e nananã, e enfim, prova de inglês, né, tem que fazer ali uma questão de nível de proficiência. Para mim, que já tinha morado fora do Brasil, obviamente, muito mais fácil. Para o meu marido foi mais difícil. Ele teve que refazer ali alguns dos testes para conseguir, né, ser aprovado.
Então, não, gente, não é aquela coisa assim. Eu digo que o nível do inglês para você vir fazer um MBA fora do Brasil, se você quer realmente aproveitar, você não precisa ter um nível super alto, mas você precisa saber conversar, você precisa entender. Eu consigo expor o mínimo, mesmo que não seja gramaticamente correto, né? Você não vai saber todas as conjugações, todas as palavras, mas se você sabe o mínimo, fica muito mais fácil. Então, você sabendo esse mínimo, né, você acaba aproveitando muito mais a sua experiência. E aí a gente, né, foi aprovado e tudo mais, e aí foi o processo do visto. Para estudante, ele é um pouco mais tranquilo, então a categoria, quando você está aplicando para um MBA, você vem para a categoria aqui nos Estados Unidos que se chama F1, então, né, F1, e o visto, ele é mais rápido do que o de turista no sentido de que tem menos gente que acaba aplicando, então a gente, assim, eu lembro que eu acho que eu marquei a entrevista numa segunda e fui na quarta-feira fazer a entrevista em São Paulo, então que é um dos consulados mais concorridos. Então, é consideravelmente rápido. Para nós foi muito tranquilo, muito por conta de que nós, né, eu e meu marido, a gente já tinha o visto de turista, eu já tinha tido J1, né, por conta de ter estudado fora como intercambista do ensino médio, então é um tipo de visto diferente. O J1, ele, se eu não me engano, posso estar errado aqui, mas ele não permite você entrar e sair do país, então você tem que ficar ali aquele um ano. O F1, ele tem ali as múltiplas entradas, tanto que a gente, né, entrou e saiu aqui dos Estados Unidos algumas vezes, fomos viajar para outros lugares. Então ele é um pouco mais complexo, vamos dizer assim, mas também muito tranquilo se você, né, eu brinco muito, falo, gente, os Estados Unidos, eles não querem pessoas que vão vir e ficar ilegal. A entrevista de um visto, você tem que mostrar para eles que você não vai ficar ilegal aqui. Você vai vir, você vai estudar, você vai fazer suas coisas. Se você for ficar, você vai conseguir um emprego, tudo formalizado, bonitinho, né? Então, é isso. Se você vai na visão de mostrar para eles que você tem todas as documentações, você tem tudo ali, batata, gente. Não tem muita dificuldade, não. É isso. Mas, então, né, por conta da gente já ter esse background, foi um pouco mais fácil. E aí, quando a gente veio pra cá, eu acho que num dos primeiros episódios, né, lá por setembro do ano passado, se vocês voltarem no Spotify, ali, eu contei um pouco essa experiência de como foi mudar pra cá e tudo mais. O começo, pra mim, aqui, foi um pouco mais difícil no sentido de me adaptar com a comida. É óbvio, né, a gente vem de uma vida muito confortável no Brasil também, né, com a nossa casa que eu tinha decorado, tinha feito tudo bonitinho, carro, a família, a nossa igreja, então várias coisas que estavam ali. Então, emocionalmente falando, foi um pouco mais difícil para mim viver essa nova fase, viver essa nova etapa. Mas hoje, né, chegando aqui no final, meu olho até encheu de lágrima aqui, porque me sinto muito grata e muito feliz de ter tomado essa decisão. E eu falo para todas as pessoas aqui, né, que eu vim para cá muito com o intuito de a minha prioridade era ver o inglês do meu marido melhorar, né? Então, aqui era muito meu papel de esposa e não tanto meu papel de focar na Larissa profissional, na Larissa estudante, etc. Era o meu papel de esposa. E eu vi isso acontecendo durante esse ano, então nós dois tivemos o privilégio de estudarmos juntos, então ficamos na mesma sala e tudo mais. Ai, Lari, mas não foi estranho, mas não foi difícil? Não, gente, porque eu acho que é muito questão da comunicação, né? E acabava não tendo tanto. As pessoas perguntavam para mim, ai, mas vocês não enjoam um do outro? A gente não tava no mesmo grupo, né, de atividades nem nada, então acabava ficando mais simples. E aí, até pra gente fazer algumas tarefas, a gente se ajudava, se compartilhava. Então, foi uma experiência muito legal, inclusive como casal, de poder viver essa experiência tão imersiva um com o outro, né? Talvez se eu não tivesse fazendo MBA ou ele não tivesse fazendo MBA, teria sido completamente diferente. Então, hoje, assim, sou muito grata, eu saio daqui com a sensação de missão cumprida, realmente, né? No sentido de vendo o inglês dele tendo melhorado muito, muito, assim, muito, gente. Não tem nem o que dizer, é o que eu comecei falando aqui pra vocês, né? Acho que é importante. Vocês querem aprender uma língua? Vai pra fora. Fica um tempo fora. Convive com as pessoas e tudo mais. Então, isso foi, assim, sensacional. E acho que um dos pontos incríveis em relação à nossa faculdade, né? O nome da nossa faculdade se chama Holt International Business School. Então, ela é uma faculdade internacional. Ela não é uma faculdade que vai ter, assim, um monte de americano, a gente vai aprender super a cultura americana. Por mais que nós dois, né, estamos morando em Boston e a universidade esteja aqui em Boston, né, que é o nordeste dos Estados Unidos, e ela tem infinitos mais alunos de outros lugares do mundo. Então, para vocês entenderem, os meus melhores amigos aqui são pessoas de Israel, pessoas da Alemanha, pessoas da Itália, pessoas da Índia, pessoas do Peru, pessoas do México.
né? Então tinha um ou outro americano ali dentro da nossa turma, mas de cento e tantos alunos, a gente tinha ali 2, 3 americanos realmente. Então a troca e a experiência cultural foi o mais importante desse MBA. Hoje eu tive a oportunidade, inclusive, de falar a gente teve um momento ali de graduação, um toast, né, um brinde de graduação antes da formatura em si, que é amanhã. E foi muito especial de poder falar que o valor principal que eu tiro dessa experiência são as pessoas, são esses contatos, são a troca de experiências que a gente teve, aprender sobre a cultura, aprender sobre os trejeitos, aprender tudo, assim, acho que esse é o lado mais interessante dessa experiência. E aí eu que vivi os dois lados, né, então vivi a costa leste dos Estados Unidos e a costa oeste, e vivi uma experiência, né, como mais novinha e agora como mais velha, perto dos meus 30 anos, né, galera? E vivendo principalmente essa visão de ter estado tão imersa na cultura americana, num primeiro momento, né, 12 anos atrás, que era morando com uma família americana, estudando numa escola americana, ter um ou outro intercambista ali rodeada, mas assim, realmente ter tido aquela experiência e essa experiência agora, eu acho que elas são muito complementares, elas são completamente diferentes, culturas completamente diferentes, né, das duas costas, então é quase como se a gente falasse, né, a cultura do sul e a cultura do nordeste do Brasil. Então vejo que foram sensacionais, muito complementares, mas ainda volto com essa sensação de eu amo meu país, gente. Eu sou completamente apaixonada pelo Brasil. Em nenhum momento da minha vida eu pensaria eu vou morar a minha vida inteira aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Até por conta de que eu acho que a gente dá pouco valor, às vezes, né, pro nosso país, por mais que tenha todos os problemas que tem, por mais que a gente pode apontar 1 milhão de coisas, a gente tem um povo incrível, a gente tem pessoas maravilhosas, a gente tem uma comida maravilhosa, a gente tem uma alegria e uma disposição no servir que a gente não encontra nas pequenas coisas aqui. E isso é o que a maior parte de nós brasileiros acabamos sentindo quando a gente vem para fora, né? Então, eu falo muito assim, eu passaria outros períodos da minha vida, sim, morando fora, mas não pensaria em nunca em ficar direto aqui. Então, essa foi, né, um resuminho aqui da minha experiência. Quero pegar aqui um pouco também algumas perguntas que vocês mandaram para mim, que acho que é super legal da gente também ter essa troca. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, comenta aqui nos comentários, que eu também vou estar tirando as dúvidas de vocês. Acho que é bem legal quando a gente tem esse ponto, né, essa troca de quem tá vivendo realmente. E quem viveu, quem tá passando lá por trás. Porque às vezes a gente imagina que vai ser de um jeito, né, gente? E não é. Ou não sei, enfim. Manda aí seus comentários, seja no YouTube ou seja no Spotify. Vamos puxar algumas perguntas aqui. Bom, vou puxar já aqui uma pergunta que é o que foi mais difícil por aí nesse período. Eu comentei aqui com vocês, né, que acho que no começo, para mim, foi muito essa questão da adaptação. Então, adaptação, eu sou uma pessoa super da comida, assim. Então, se você me segue há um tempinho mais, você sabe que eu amo comer bem. E eu gosto muito da questão da comida mais natural, da comida um pouco mais leve. E é óbvio que a gente está falando de um país como os Estados Unidos, né, gente? A gente não tem um acesso a produtos frescos, a frutas frescas, a verduras frescas como a gente tem no Brasil. Então, se você mora no Brasil, você gosta disso, valorize o nosso país, porque assim é bizarra a diferença. Aqui nos Estados Unidos, a maior parte das vezes você vai no mercado, você vai comprar um frango, o frango tem o tamanho da minha cabeça. Você sabe que tem muito hormônio embutido ali. Então, isso no começo foi mais difícil para mim, seja até por questão de satisfação, de saciedade, mas fisicamente falando também foi um pouco mais difícil. Tem muita gente que acaba tendo uma dificuldade maior de lidar com o frio ou com o clima. Para mim foi muito tranquilo, porque eu sou uma pessoa que vem de Curitiba. Então, Curitiba tem os seus dias de muito frio também. E eu sou uma pessoa que gosto do frio. Então, foi muito tranquilo. A gente não pegou um inverno difícil aqui em Boston. Pelo contrário, eu acho que teve anos que foram muito piores. A gente foi agraciado pelo fato de que não foi tão difícil. Mas também tem o ponto, né? Acho que um outro ponto interessante é a questão de quando a gente tem que se inserir num meio social. Então, começar uma nova escola, começar, né, uma nova rede de amigos, para mim foi um pouco mais fácil no sentido de que eu estava aqui com meu marido, então eu vinha para casa, eu tinha alguém para conversar, eu tinha outras, né, eu tinha algo aqui para fazer. Então, para muita gente do nosso MBA, essa foi uma das partes mais difíceis. Mas no começo ali, você pensa que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo querendo fazer amigo, tá todo mundo querendo fazer coisa. Então, esse foi um lado que foi difícil no sentido de que você não tem amizades profundas e pessoas que você realmente conhece,
Mas tá todo mundo no mesmo barco. Então, assim, eu acho que tem um ponto muito importante, um conselho aqui para você que pensa em morar fora. Se você vai para um grupo, às vezes, de estudar inglês, estudar não sei aonde, cara, tá todo mundo no mesmo barco. Tem um monte, se você vai no curso de inglês, principalmente, tá todo mundo querendo aprender inglês. Provavelmente, se você errar, o outro também vai errar. Então, assim, essas coisas de vergonha e nananá, eu falo, gente, se joga, sabe? Dá a cara a tapa, porque ninguém tá nem aí, ninguém vai lembrar, né? Então, ponto número 1. Pergunta número 2. Vou tentar fazer algumas coisas aqui. O que te surpreendeu superou suas expectativas? Eu acredito que o ponto principal para mim de superar as expectativas foi Boston. Eu amei essa cidade com todo o meu ser. Com certeza absoluta virou a minha cidade favorita dos Estados Unidos. Já fui para vários lugares por aqui. Então digo isso com muita propriedade. É muito tranquilo, é muito seguro. As ruas são muito limpas, você tem uma vibe de cidade grande, mas ao mesmo tempo você tem a tranquilidade de uma cidade que não é tão caótica como uma Nova York. Você tem uma arquitetura maravilhosa, então Boston é lindíssima. A gente mora também numa região maravilhosa, então com muita árvore, com muito parque. Isso, claro que traz uma felicidade, né? Você vê um lugar bonito para você morar. Eu gosto muito de fazer exercício, então se você também, né, me acompanha por aí faz um tempo, sabe que eu gosto de correr. Então aqui tem a Charles River Esplanade, né, que é pertinho aqui de casa. Eu adorava ir correr, adorava ter o meu momento ali. Então isso era uma coisa que trazia o meu bem-estar e me manteve muito lúcida ao longo desse ano. Então acho que essa foi uma das coisas que mais me surpreendeu, superou as expectativas em relação a esse ano aqui. E aí, falando, né, uma outra pergunta é como funciona alugar um imóvel? Gente, eu não sei nem por onde começar por aqui. Alugar um imóvel fora do Brasil, pensa que alugar um imóvel no Brasil já é às vezes meio complicado, porque eles já pedem bastante coisa, né? Vão pedir documentação, vão pedir, às vezes, um fiador, um seguro, vão pedir uma questão para tua comprovação de renda. Agora, você fazer isso fora do Brasil é mais complexo ainda. E vai depender muito da onde que você vai escolher morar. Então, eu e meu marido, a gente tentou alguns lugares indo direto por olhar o imóvel, tentar lidar com o proprietário, mas acaba que acontecendo, e eu entendo super, né, que os proprietários daqui não se sentem tão à vontade de locar para uma pessoa que vai ficar ou um pouco tempo, ou que não é daqui dos Estados Unidos, por uma questão de segurança mesmo, né? Por entender, vai que essa pessoa do nada desaparece, vai embora, eu nunca mais consigo falar com ela. Você não tem nenhum CPF daqui, né, que é o Social Security Number, para conseguir ativar essa pessoa. Então, foi um pouco mais difícil. Depois a gente acabou entrando em contato com aqui eles têm as empresas que fazem, eles chamam de management building, então é quase como se fosse talvez um modelo de negócio igual da House, que tem em São Paulo e algumas outras cidades do Brasil, que você, na verdade, aluga com uma empresa e a empresa que cuida de todos os apartamentos, é a dona de todos os apartamentos. E aí sim, gente, foi muito mais tranquilo, né? Porque são empresas que estão mais acostumadas a lidar com esse tipo, com estudantes, com pessoas de fora do Brasil. Então aí foi mais tranquilo. Eu não vou dizer que é fácil. Em nenhum momento eu acho que isso, tipo assim, nossa, a coisa mais fácil do mundo. Mas é um pouco mais simples, tá? Uma pergunta aqui que veio, que acho que é bem interessante e que depende muito da visão de cada um, né? Da intimidade de cada um. Encontrou alguma dificuldade no processo de estar longe de casa? Se sim, qual? Pra mim, e aí, gente, não me julguem errado, tá? O estar longe de casa foi mais difícil pra mim no sentido da estrutura física, da comida, como eu acabei de falar pra vocês, das comodidades que a gente tem dentro do Brasil, né? Por eu já ter passado um período fora, né? Já ter estudado quando eu era tão pequena, eu sempre fui tão desapegada com. Eu amo minha família, eles sabem disso mais do que ninguém. Sempre fui tão desapegada com a minha família, no sentido de eu sinto saudades, eu quero ver, eu quero estar junto, mas eu não tenho aquela coisa tipo, meu Deus, eu preciso ver minha família, eu preciso estar junto com eles, eu não consigo porque não consigo ficar longe mais de tantos dias porque eu tenho essa necessidade. Então não, porque eu já tinha vivido isso muito nova, eu morei por muito tempo sozinha, né, antes de me casar, então eu já tinha um pouco essa distância do dia a dia em relação à minha família, aos meus amigos e tudo mais. Para mim, a dificuldade foi um pouco maior em relação a, óbvio, o conforto da minha casa, as coisinhas da minha casa, carro, né? Então a gente escolheu por aqui não ter carro e acabar andando só de Uber. Então, conforto, gente, assim, na prática é white people problem aqui.
não é nada demais, nada que era um problema, nada que era uma falta. Afinal, né, viemos aqui sabendo que a gente só veio porque a gente sabia que a gente teria uma estrutura boa, mas é óbvio que é diferente da nossa casa no Brasil, comida do Brasil. E aí um ponto muito importante que eu acho que para nós, para mim e para o Vitor como casal, que foi mais difícil de sentir falta de casa, foi a falta que a nossa igreja fez para nós. Então a gente é cristão, né? A gente vai na Comunhão Cristã Aba em Curitiba. E a aba, assim, é a minha igreja há quase 20 anos. Sou completamente apaixonada por aquele lugar. Para mim, é o melhor lugar do mundo. As pregações são maravilhosas, são incríveis. Então, se você não conhece a aba ou se você não conhece um pouco sobre a vida com Jesus, eu te recomendo. Entra no YouTube aqui, Aba TV. Você vai achar um monte de coisa, um monte de pregação maravilhosa. E para nós, essa convivência com a igreja fez bastante falta. A gente foi em algumas igrejas aqui, mas é diferente, né, gente? A gente tem, como eu comentei, né, o jeito brasileiro, o nosso amor, o nosso carinho, enfim, é completamente diferente. Então isso foi uma coisa que fez bastante falta. Do que eu mais vou sentir saudade de Boston? Eu acredito que a cidade como um todo, mas eu vou sentir muita saudade de correr aqui. É uma cidade muito gostosa, uma cidade que é muito boa de você estar ao ar livre. E mesmo as pessoas me falando, Lari, mas não tem frio, mas não sei o que, pra mim, acho que a época que eu mais gostei de correr foi no inverno. Porque era mais vazio, era mais gostoso. E aqui você vê certinho as 4 estações, né? Você vê a estação agora que a gente tá tendo o final do verão pro começo do outono, então já tudo começando a ficar meio laranja, ali fica aquele laranja lindíssimo, o inverno com tudo seco, mas com a neve, então fica lindo também a primavera. Gente, essas ruas estavam inteiras floridas, era a coisa mais linda do mundo. E agora o verão, né, finalizando o verão também aqui, mas vivemos o verão com os parques super verdes, com tudo muito gostoso, então isso vai fazer falta. Acho que vai ser uma coisa que, enfim, vou levar para sempre. Puxando a sardinha aqui mais pro lado, né, em relação ao financeiro e em relação a oportunidades. Gente, morar fora do Brasil demanda planejamento. Tem muita gente que fala, mas eu tenho um sonho, eu vou pelo sonho, eu vou não sei o quê. Chega aqui e se ferra. Falando bem sério, gente. Chega aqui e se ferra, passa muito perrengue, passa muito aperto. Então, acho que vale você entender dentro de si mesmo. Eu estou disposto a passar perrengue, eu estou disposto a passar aperto. Eu tenho emocional para isso, inclusive, gente. Porque a gente tá falando aqui, né, morando nos Estados Unidos, pelo menos, a gente tá falando, pelo menos nesse 1 ano que a gente teve aqui, em nenhum momento o dólar baixou de R$ 5. Nenhum momento. Então a gente já tá falando que o custo de vida já é 5 vezes a mais. E aí, no meu caso, morando em Boston, Boston é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. Então, a gente sabia no que a gente estava se enfiando, eu e meu marido, quando nós decidimos morar aqui. Então tem um ponto, você quer morar fora do Brasil? Saiba qual que é o teu budget, qual que é o teu orçamento. Olha, eu tô disposta a pagar isso aqui, esse orçamento que eu tenho em dólar por mês, porque acho que esse é um ponto muito importante. A gente não pode ficar dependendo, quanto que eu vou converter e agora a conversão vai ser mais ou vai ser menos. Você tem que pensar numa média mensal. Eu vou ter $1.000 por mês, eu vou ter $500 por mês para eu sobreviver. Então tem que ser focado na moeda onde você vai viver. Não dá para ficar pensando, qual que é a volatilidade. Faz uma média aí e tenta viver em cima dessa média. Por quê? Porque aqui você acaba tendo uns custos mais fixos, né? E se você toda vez for ficar dependendo da conversão e tudo mais, cara, tua vida vai mudar muito. Então, a minha experiência não é barato você morar fora do Brasil, vindo principalmente para estudar. Porque no estudar você não tá trazendo uma receita, né? E aqui, perante a lei, a gente não pode trabalhar. A escola, a faculdade, inclusive, foi muito clara, assim, no primeiro dia de aula. Se vocês forem pegos trabalhando, vocês podem ser deportados. O visto é de estudante. Então, não faça merda. Resumo da ópera, quase isso. Não vá trabalhar, não vá fazer outras coisas. Então, não dá para ficar contando com uma renda extra. A gente sabe de pessoas que acabavam fazendo um bico ali, um bico aqui, erradas. E eu, Larissa, super julgo. Porque tá errado, tá contra a lei. Você não tá aqui para isso. Eu entendo a necessidade financeira, mas se planeje antes, tá? Tem vários financiamentos que dão para ser, é quase como se fosse um FIES nosso lá do Brasil. Então tem vários financiamentos que podem ser feitos para você poder pagar esse período aqui. Esses financiamentos, eles inclusive incluem o preço
do teu custo de vida, né? Então, não só a questão do custo da própria faculdade, da tuition, né, que eles chamam. Então, você consegue colocar ali. Mas também vai exigir um planejamento financeiro, gente, porque você recebe o dinheiro, tá? E aí, o que você vai fazer? Você não vai na TJ Maxx gastar com roupa, você não vai, você tem que saber fazer esse planejamento. Quanto você vai gastar com aluguel, quanto você vai gastar com comida, quanto você vai gastar com transporte, quanto vai ser a conta de água, de luz, de internet, teu telefone. Então, assim, demanda essa visão. Não é a coisa mais barata do mundo, gente. Quer uma vida barata? Fica onde você tá, sendo bem transparente. Fica onde você tá. Mas você quer um desafio, você quer às vezes uma coisa, cara, não, eu tô disposta a me readequar, não tenho tanto dinheiro, mas eu tô disposta a me readequar, passar esse período na minha vida, porque eu entendo que isso vai ter um ganho muito grande pra mim, lindo. Mas eu preciso ser muito realista aqui com vocês. A maior parte das vezes, o que eu vejo são pessoas assim, não, eu vou, vai dar tudo certo. Daí, cara, chega aqui, faz um monte de conta, gasta muito mais, se deslumbra com ir na lojinha, achar que dá pra ficar gastando. Então, assim, tenha muita noção disso, tá, gente? Preciso dar esse choque de realidade. E aí, um ponto que tem muita gente tem me perguntado é como que tá em relação a oportunidades, emprego, se sente que realmente aqui tá abrindo as portas. Gente, eu sempre falo, né? Eu falo até pros meus amigos aqui. As oportunidades somos nós que criamos. E isso não importa se você tá aí no Brasil ou se você tá aqui nos Estados Unidos, se você tá na China, não importa. Você tem que criar a sua própria oportunidade. Você vai aproveitar as oportunidades que surgem para você? Sim, a probabilidade que vai vir muitas oportunidades caindo no seu pé é tipo quase zero. Então, assim, como que você tá aproveitando o teu tempo? Você tá indo fazer igual aqui, né? Falo muito com meus amigos. Vocês estão indo fazer networking? Estão indo em um monte de evento? Estão chamando a galera no LinkedIn para conversar? Vocês estão de olho em newsletters? Vocês estão de olho no que está acontecendo na economia daqui? Vocês estão de olho nos movimentos de leis? Vocês estão entendendo, às vezes, quais são as cidades que estão com uma propensão maior de emprego? Então, assim, tem muita questão de pesquisa antes para conseguir aproveitar essas oportunidades, porque o timing tem que ser o certo. Você tem que aproveitar o timing certo. O momento aqui dos Estados Unidos é um momento um pouco mais de tensão, né? Então, falei, inclusive, na semana passada no nosso shot, justamente sobre. A gente vai ter uma eleição presidencial e muita coisa vai mudar. Então, independente se a gente tiver Kamala Harris ou Trump ganhando, são duas pessoas muito diferentes da política do Biden atual. Então, a gente vai ter uma mudança muito grande. E aí, pode ser que tenha muitas oportunidades, mas pode ser que venha muita coisa ruim também. Então, pra galera que tá aqui, que fez MBA comigo, tem muita gente que já conseguiu um emprego, que vai ficar e que pretende ficar. E tem muita gente que falou, cara, eu adorei fazer esse período aqui, mas eu acredito que a minha oportunidade maior tá em pegar todo esse meu conhecimento, a pompa que eu ganhei aqui por ter feito um MBA fora do Brasil, feito um MBA nos Estados Unidos, e voltar pro meu país, né, enfim, pessoas de fora do Brasil ou do Brasil, e voltar pro meu país e realmente conseguir as minhas oportunidades por lá. Falando de pessoas que pensam em retornar para os seus países, falando aqui, Larissa, minha visão Brasil, eu acho que a gente tem um ganho muito grande. Quando a gente vai para fora, tem um nome, gente. Tem um peso quando a gente coloca no nosso LinkedIn lá, MBA em Boston e tudo mais. A gente brasileira, a gente gosta desse joguinho de ego. Então, para isso, funciona muito bem. Eu acho que a experiência que a gente tem aqui também ajuda pra caramba. Você vem para ter um inglês muito melhor. Então, isso é um grande diferencial para o mercado brasileiro. Né? Tem várias empresas brasileiras que, inclusive, acabam fazendo alguns recrutamentos por aqui também. Então, tem uma bela de uma oportunidade para quem pensa em voltar para o Brasil. Para quem vai ficar aqui, você é mais um. Sinto muito dizer isso, mas você é mais um. Se você veio para estudar, ficou... Gente, a não ser que você tenha um conhecimento muito nichado, muito específico, num segmento que eles precisam demais, aí sim, você vai ter uma proposta de valor completamente diferente. Então, eu brinco que sim, você é um alecrim dourado, mas entenda onde você vai ser esse alecrim dourado, que para muita gente você não vai ser. Então, falando de oportunidades, eu acredito que esse seja um ponto super interessante. E aí, gente, para falar um pouco sobre conciliar a vida profissional e morar fora, eu não tive muito essa oportunidade, porque em nenhum momento eu foquei na minha vida profissional enquanto morava aqui. Né? Então, eu vim com visto de estudante, o meu foco era isso. Eu sim foquei em algumas coisas, acredito que foi muito bom para minha carreira e pontos que eu gostaria de, pessoas de networking, professores que me ajudaram muito em pontos que eu tinha em relação à minha vida profissional, mas isso ficou no meu background. Então eu não tenho como trazer tanta essa experiência, mas você quer procurar um emprego fora do Brasil, você quer tentar
quer tentar, né, essa vida de aprender uma nova cultura, aprender uma nova língua, viver essa experiência e trabalhando, vou voltar para o mesmo ponto que eu acabei de falar. Entenda onde você é o alecrim dourado. Entenda onde você vai trazer valor. Entenda para que tipo de empresa você vai trazer valor. Entenda para onde você, de fato, está sendo o alecrim dourado. Porque você não vai ser um alecrim dourado para toda empresa. Você não vai, porque eu sou, sei lá, eu sou designer, né? Eu sou design gráfico e eu quero fazer isso. Poxa, mas o que você é muito bom? Eu sou muito bom em tipografia, eu sou muito bom em nananã, eu sou muito bom em nananã. O quanto do teu mercado que você entende? O quanto que você tem conhecimento? O quanto que você consegue ensinar os outros? Né? Faz sentido uma empresa de fora te contratar? Por que ela não... Porque a prática, gente, os governos, eles não facilitam para contratar pessoas de fora. Não facilitam mesmo. E aí, um dos principais vistos que a gente tem fora, o visto de estudante aqui, a gente tem o visto de pessoas e talentos especiais, que é quase como se fosse... É um green card, né? Que a gente acaba tendo aqui a possibilidade nos Estados Unidos. Mas para você provar que você é um desses talentos especiais necessários para a economia dos Estados Unidos, você precisa ter um background profissional bem específico, numa área bem específica. E conseguir provar esse valor tangível é uma coisa difícil. Então, a minha maior dica é, se você quer um emprego fora do Brasil, consiga montar um dossiê da sua vida que justifique o porquê que essa empresa fora do Brasil precisa contratar você. É porque essa empresa, você percebeu que ela está expandindo para a América Latina e você, com conhecimento do Brasil, faz muito sentido? Mas como que você consegue provar que você tem os conhecimentos do Brasil? Então, são vários esses pontos que eu acho que são interessantes da gente se questionar antes de pensar em morar fora. Porque aí a gente pensa numa questão de realmente agregar valor para uma empresa, para uma faculdade ou alguma coisa assim. E aí o morar fora vai ficar muito mais fácil, porque você tem uma segurança, inclusive, quando a gente fala de empregos, não é mesmo? Então, gente, finalizando aqui, né, pra gente finalizar o nosso shot, porque acho que eu já demorei muito tempo aqui hoje, já temos um shot super comprido, mas só passando assim nessa mensagem de eu sou uma pessoa que vou incentivar todo mundo a fazer um intercâmbio, a fazer um período fora, a gente aprende demais. A gente pode passar nossos perrengues, a gente vai provavelmente passar nossos perrengues. Não importa se é financeiro, se é às vezes na língua, se é alguma situação que acontece, mas vale muito a pena. Eu acho que independente se a gente decide ficar fora ou se a gente decide voltar para o Brasil, a gente se torna seres humanos muito melhores. Com visões muito diferentes. Eu vejo que para mim, a minha visão de mundo é completamente diferente depois de ter vindo para cá, depois de ter conhecido todas as pessoas que eu conheci, todas as culturas que eu conheci. Vejo, inclusive, que os meus sonhos mudaram, né? Então, talvez uma das coisas que mais mudou para mim é isso. Eu vim com uma visão, né, dos meus próximos 10 anos e estou voltando com uma completamente diferente e uma talvez até maior, mais concreta, por conta do que as pessoas e o conhecimento daqui abriu a minha visão, abriu a minha cabeça. Então, às vezes a gente precisa, não vou dizer às vezes, acho que 100% das vezes a gente precisa sair da nossa bolha, do nosso conforto para viver uma coisa doida, uma coisa maluca, essa experiência que vai agregar pro restante das nossas vidas e a gente vai ter um carinho gigantesco e que muda a gente de uma maneira maravilhosa. Então é isso, gente, com o coração apertado aqui, segurando aqui para não me emocionar, mas muito, muito feliz de estar voltando pro Brasil. Próximo shot que a gente tiver, já estarei na minha casinha, já estarei no nosso país lindo. E espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, né? Interagindo um pouco aqui das perguntas que vocês me mandaram por Instagram. E, de novo, tem algum comentário, alguma coisa que você quer ouvir ou quer um conselho e tudo mais, deixa aí no YouTube ou no Spotify, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar com vocês. Beijos e até semana que vem.